Em Os Demônios, Dostoiévski retratou a ação revolucionária de um grupo dedicado a fomentar o caos e assassinatos com finalidades políticas. A inspiração veio da própria efervescência militante da época e de um julgamento real, ocorrido em São Petersburgo, em torno de um homicídio cometido por membros de um grupo socialista contra um de seus comparsas. O escritor compareceu às próprias sessões da corte para tomar notas a fim de subsidiar a trama. Como ele apenas registrava um fenômeno que estava longe de se esgotar, passados mais de 150 anos a vida continua repetindo os modelos eternizados pela literatura. O movimento Antifa é uma militância socialista que usa o combate ao fascismo como pretexto para poder atingir os seus alvos. Trata-se de um movimento de vocação internacional em sua forma e em suas finalidades. Nenhum deles tem um conceito certo sobre fascismo ou nacionalsocialismo, mas se movimentam com base em imagens, percepções e sensações que essas palavras evocam. Há décadas, para o movimento comunista, todo tipo de anticomunismo precisa ser caracterizado como fascismo. Uma observação assevera bem o modo de proceder desse tipo de máfia oculto. Eles não te matam por ser fascista, te chamam de fascista para poder te matar. O recente assassinato de um proeminente ativista norte-americano é apenas mais um capítulo no histórico assassino dos movimentos de esquerda, porque todo comunista é um assassino, só espera a oportunidade. Se um dado grupo se considera legitimado suprimir a vida dos opositores, esse fator deve ser submetido a uma análise fria. O Manual Antifa, de Mark Bray, recomenda mapear inimigos no bairro e ganhar a confiança da comunidade. Ele espera que os membros pertençam a uma rede e coletem nomes e informações residenciais sobre conservadores e outros indivíduos patrióticos. Eles têm medo de se chamar de comunistas, então dizem simplesmente antifascista, e usarão essa palavra como pretexto para fazer o que quiserem. É um grupo terrorista e toda organização antifa deve ser desmantelada. Portanto, a classificação dos antifas como um grupo terrorista é acertada. As ações bem-sucedidas são tomadas após uma colheita satisfatória de informações. Uma investigação provavelmente reuniria informações sobre novos assassinatos que estão sendo planejados no Discord ou quaisquer meios semelhantes a isso exatamente neste momento. Tivemos um vislumbre recente com o atentado ao ativista Charlie Kirk. Aqui colaciono algumas citações sobre isso, encontradas no manual. Faça sua pesquisa. Uma das coisas mais eficazes que você pode fazer como um antifascista é entender seu oponente, saber onde ele se reúne, como ele se organiza. Então seja eficiente em como você acaba com eles. Compreenda quais recursos a extrema-direita possui. Colete informações pessoais e públicas sobre onde eles vivem, trabalham, o que fazem, quais ideias estão espalhadas em suas sociedades, para poder reagir na mesma escala. O antifascismo deve ser liderado pela inteligência. Você não pode fazer as coisas de forma abstrata. Saiba o que eles estão fazendo, o que eles estão falando, saiba quais grupos destruir, aprenda sobre suas facções internas, trabalhe nisso, aproveite, dívida e conquiste. Essas recomendações sempre são feitas com uma linguagem mesclada com slogans e fabricações que visam legitimar os atos de seus agentes. Todo esquerdista precisa se apoiar numa fraude conceitual para melhor exercer o seu poder e justificar transgressões perante a mídia, a comunidade, as autoridades e seus familiares. O tom é sempre de caráter apelativo, visando instigar a militância ativa. Os protestos que ocorrem nos Estados Unidos tentando blindar os imigrantes ilegais e enfraquecer agências de segurança têm congregado militantes organizados. Um relatório do Congresso americano reuniu mais alguns pontos sobre o padrão de ação desses internacionalistas. A literatura do movimento Antifa enfatiza várias maneiras de tomar ação. A mesma fonte do movimento que descreve as obrigações Antifa incentiva os seguidores a perseguirem algumas atividades que parecem ser protestos comuns e legais, bem como outras atividades que parecem mais confrontacionais. Entre suas sugestões, ela incentiva os adeptos a fazerem o seguinte: desenvolver uma presença online ou nas redes sociais para promover visões antifa e recrutar. Monitorar as atividades de grupos como a KKK, skinheads racistas e neonazistas, bem como pessoas que se descrevem como nacionalistas brancos, entre outros. Realizar arrecadações de fundos e montar mesas promocionais em uma variedade de eventos públicos para recrutar novos membros. Participar de comícios realizados por organizações afins que se opõem a pessoas ou grupos que os apoiadores Antifa chamam de fascistas. Grupos Antifa também organizam suas próprias contramanifestações, se opondo a comícios fascistas. Forçar organizações externas que hospedam palestrantes ou comícios com inclinação fascista a cancelarem tais eventos. Nesses casos, o protesto pode envolver obstruir o acesso aos locais e o lobby intenso junto aos anfitriões. Esse tipo de atividade tem sido chamado de no platforming, ou seja, negar aos oponentes uma plataforma pública.
Aqueles que defendem a liberdade de expressão têm criticado especialmente esses esforços. Remover ou desfigurar panfletos afixados publicamente de inimigos percebidos. Publicizar informações sobre inimigos percebidos. Isso pode incluir afiliações a grupos, como a KKK, endereços residenciais, fotografias, números de telefone, perfis em redes sociais e seus empregadores. Esse tipo de atividade, frequentemente envolvendo pesquisa online ilegal, é chamado de doxing. Em alguns casos, pessoas inocentes, casos de identidade equivocada, podem ser alvo e ter suas vidas perturbadas pelo doxing, embora ativistas antifa envolvidos nesse tipo de trabalho afirmem evitar tais resultados. Desenvolver regimes de treinamento de autodefesa envolvendo artes marciais e os limites legais que regem itens de autodefesa, como spray de pimenta, bastões retráteis e armas de fogo. Onde e como os seguidores antifa usam esse treinamento e equipamento provavelmente depende em parte da ameaça representada pelos oponentes em comícios ou do risco de prisão e condenação criminal. Colocada a questão nesses termos, estariam os anti-antifa se posicionando ao lado dos fascistas? A armadilha linguística foi confeccionada justamente para isso. Eles dependem da mentira e propaganda para sobreviver, mantendo uma falsa aura heroica em suas ações e manifestações, como se estivessem distanciados dos seus irmãos socialistas travestidos de direita, combatendo ativamente o fenômeno autoritário dos tipos de terceira posição. Mas a verdade é que, para fins da luta ideológica, eles estão pouco se importando quanto à real natureza dos movimentos como os skinheads, nacional-socialistas ou Ku Klux Klan, na medida em que os comunistas manobram a seu bel prazer tais palavras, transformando-as em meras nomenclaturas sem substância, promovendo o enquadramento de seus opositores com a imagem fascista. As constantes tentativas de vinculação do carimbo fascista a pessoas que participam do debate público acabam sendo uma campanha para tornar ataques a tais figuras como se fossem legítimos e mandatórios, e como a mentira para o socialista de caráter existencial, ele depende dela para viver, o militante fará o seu trabalho fingindo estar preocupado com democracia. Descrição, mapeamento e ação violenta assassina. Pode-se concluir que qualquer militante socialista é um provável marcador de alvos e nunca será digno de confiança. Por muito tempo se sustentou a ilusão de relações harmônicas e troca de ideias, mas isso só pode ser feito quando as convicções não atingiram o ponto da cristalização. Quando o regime de 88 tinha seus anos iniciais, começou a haver uma rediscussão sobre o regime militar. A investigação feita pela própria Organização Vermelha chegou ao número de pouco mais de 400 pessoas mortas pelo regime, envolvidas na guerrilha rural e urbana. Processos internacionais também tiveram o papel de acentuar a versão comunista, que buscava enquadrar os governos militares como violadores de direitos humanos e responsáveis por um verdadeiro massacre, como se tratasse de holocausto ou algo do tipo. No regime democrático, eles foram convidados a mostrar a que vieram. Além de subverterem o Instituto da Anistia para rediscutir a punição aos militares responsáveis pela repressão à guerrilha e ao terrorismo, passaram a construir o pano de fundo para as novas oposições que viessem a surgir, ainda que desvinculadas do regime antecedente, mas contrários ao projeto de poder socialista. E aqui chegamos à constatação de que uma de suas pautas fundamentais refere-se à ideologia feminista. Vira e mexe têm aparecido trabalhos acadêmicos focados na investigação do fenômeno masculinista e a estrutura feita para promover essas pesquisas é a mesma utilizada pelos comunistas para outros propósitos. Nela também observaremos o padrão de mapeamento, repressão e consolidação sempre que os socialistas atingem uma instância de poder. No tocante ao feminismo, os centros ideológicos da área de humanas ocupam posição de destaque na construção das falsas teses que irão municiar órgãos de Estado na sanha persecutória. Esses trabalhos acadêmicos cumprem uma necessidade de programa de ação ideológica, não científica, e correm ao lado de ONGs que servem de estrutura para a narrativa e blindagem dos governos de esquerda e seus aliados. Eles se posicionam na condição de vigilantes de um perigo social emergente e procedem ao cumprimento da primeira etapa de todo projeto de ataque sensor mais contundente. Aqueles que possuem uma memória normal haverão de recordar o GPS ideológico feito pela Folha de São Paulo em 2019, fazendo uma varredura sobre influenciadores anti-esquerda, fato que precedeu a tomada de ações oficiais pela polícia política. Então esses documentos de universidades vão sendo compilados paulatinamente, com viés já direcionado e linguagem adaptada para o convencimento das estruturas jurídicas e judiciárias, as quais, já vimos, não passam de espuma e superficialidade, cumpridoras de comandos e necessidades impostas pela hegemonia ideológica previamente construída. Todo o mapeamento feito em torno da questão antifeminista está sendo realizado por centros tomados pelos esquerdistas, são os conglomerados de pesquisadores, professores, alunos e estagiários comprometidos com o discurso hegemônico ideológico em detrimento das certezas científicas. Ocuparam posições para isso,
Então eles repassam para operadores incumbidos de colocar na prática o fraudulento combate à misoginia. Considerando que todo o processo de perseguição precisa ser gestado, planejado e conduzido. Se alguma ação tiver de ser feita contra esse antifeminismo espalhado, já é possível ao menos identificar quais são as forças por trás dessa repressão e o sujeito oculto precisa, então, ser devidamente exposto. São os socialistas. A atividade de censura e repressão é alimentada, formada, conduzida e efetivada por elementos socialistas, seus órgãos de propaganda e persecução. Simples assim. É necessário sempre ter em mente quem está por trás da perseguição ao trabalho de exposição sistemática das inconsistências e fraudes feministas, tanto em sua natureza ideológica quanto em sua forma institucional. Lendo algumas páginas dos trabalhos acadêmicos aqui anexados, disponíveis na internet, observa-se que seus autores se posicionam como vigilantes de uma misoginia difusa que supostamente arriscaria a segurança das mulheres, marcando esse macrocosmo redpil como fonte do problema e frequentemente associando-o a opositores das correntes de esquerda. Primeira questão. A clássica pergunta sobre quem vigia os vigilantes, que inclusive são pagos com recursos públicos para produzir esses documentos. Segunda questão. A quem interessa ocultar os responsáveis pela alimentação do complexo de censura, focando-se apenas nos efeitos remotos e finais da perseguição, como o fechamento de canais masculinistas ou mesmo prisões de influenciadores X ou Y. A necessidade de se precaver com instrumentos de segurança e mascaramento digital, instigando sempre um senso de perigo e de autoproteção, mas sem dizer expressamente de onde emana o foco da perseguição aos masculinistas, como se tratasse de uma chuva forte ou de um terremoto, um caso fortuito ou força maior, desvinculado de um projeto ideológico bem determinado e decididamente esquerdista. A quem interessa que os sujeitos ocultos permaneçam ocultos? Grosso modo, essa é a questão de ouro envolvendo amigos e inimigos. O complexo de censura construído pela esquerda é completamente inconciliável com a crítica ao sistema por ela mesma formado, e a pauta feminina é um elemento nuclear de sua agenda. O bloco socialista sabe disso. Os antifeministas também devem ter isso bem claro. As pautas de esquerda vêm indexadas umas às outras e o projeto de luta de classes já teve a sua modalidade de luta de sexos consolidada. Não se pode comprar uma sem comprar a outra. Estão mais que interligadas, pertencem ao mesmo sistema. Tanto assim que fazendo oposição a uma os socialistas interpretarão como se também se estivesse fazendo oposição a outra. Por isso medidas que beneficiam, institucionalmente, interesses de classe do sexo feminino serão inócuas se o combate estiver sendo travado contra outro ponto da agenda revolucionária, a qual se combate integralmente. Por fim, destaco que o mapeamento ideológico conta até mesmo com a análise de emojis. Abaixo alguns trabalhos de mapeamento feitos pelos setores ideológicos que ocupam espaço nas posições acadêmicas.